Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a todos aí de casa. Mais uma vez peço licença para entrar na vossa casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo aqui sobre essa violência que cada dia mais aumenta na Amazônia. Não só com os ambientalistas que foram assassinados agora, que o Bruno e o Dom, né, que eram um repórter fotográfico, mas existe também uma preocupação muito grande dos turistas que querem visitar a Amazonas, e nós sabemos que tem a invasão de barcos, são denominados os piratas do Amazonas, né? Enfim, sem falar que o narcotráfico vem aumentando, a exploração de madeira não acabou, e o nosso governo sempre dizendo aí que quer acabar com isso, com aquilo, mas de fato não protege a Amazônia de forma que teria que ser cuidada. Não é isso, Rebouças? Boa noite, Rebouças. Boa noite, Áurea. Boa noite, amigo Marcelo. Boa aí. noite, telespectador. Boa noite, Áurea. Marcelo, nós temos que lembrar que a Amazônia faz parte do Brasil. É Brasil, né? Nós não podemos dissociar jamais a floresta amazônica, a parte que cabe ao Brasil da floresta amazônica, né, porque existe, né, aí a parte da Amazônia que pertence a outros países da América do Sul, mas nós não podemos jamais dissociar a floresta amazônica do Brasil. Né? As pessoas na Europa, nos Estados Unidos, querem tratar a Amazônia como se fosse um país independente, como se fosse uma área, digamos assim, de domínio mundial, e não é. Tá? E ao mesmo tempo que se fala em que o governo deveria monitorar melhor, vigiar melhor a Amazônia, ao mesmo tempo isso é quase que impossível. A Amazônia, ela é do tamanho da Europa ali central ali. A Amazônia é maior que vários países juntos. Mas dava para melhorar a Amazônia, mas já é bem monitorada. A Amazônia é muito bem monitorada aéreamente. A Amazônia é muito bem monitorada pelo sistema de proteção e monitoramento da Amazônia. Parece que o Elon Musk veio para o Brasil. O Elon Musk veio para o Brasil agora fechar um contrato, né, de monitoramento. Também com seus satélites para ajudar na educação do Brasil, em áreas mais distantes, e também no monitoramento da Amazônia. Mas a Amazônia, em geral, ela é muito bem monitorada aéreamente. Sabe-se tudo que acontece na Amazônia, em termos de queimada, em termos de desmatamento, sabe-se tudo. Sim, mas a questão aqui é outra. A questão aqui é um policiamento comum. Esse homicídio, né, que nós vamos adentrar aqui um pouco mais daqui a pouco, ele é um homicídio comum, que ocorre em centenas de milhares todos os anos no Brasil. Então esse monitoramento já é questão de policiamento, e dentro de uma floresta densa como a Amazônia, aí é muito mais difícil do que numa capital. Mas nós vamos falar mais disso daqui a pouco. E aí, dona Áurea? Olha, A Áurea brilhanta o nosso programa aqui com o lado feminino do programa. Feminino, né? Boa noite, Eu Áurea. sou bendita entre dois varões valorosos. Olha, realmente é de assustar. Mas a gente fica também por perguntar. O mundo vive de olho na Amazonas. E esse viver de olho na Amazonas é para tentar explorar a riqueza que é nossa, brasileiros, né, pertence ao nosso país, o Brasil, mas será que não existe uma exploração interna, né, que talvez muitos fazem vista grossa, como disse o nosso amigo aqui, Dr. Rebouças, que é difícil do governo monitorar tudo isso, e realmente é difícil, e existe uma exploração talvez muito mais grave do que se fosse os estrangeiros vindo roubar nossa riqueza. Será que não tem alguém que rouba aqui dentro mesmo? Assim. O que é nosso? Com certeza tem os desvios e tal. E nós sabemos que a Amazonas é o maior berço de diversidade do mundo. E nós sabemos também que tem minérios que o mundo necessita, que só existem no Amazonas. Minérios,
né? Vegetais, que pode ter a cura do câncer dentro da Amazônia, sabe-se disso. Né? Inexplorados É a maior diversidade do mundo. Não, né? a flora e a fauna que traz essa sustentabilidade mesmo no ambiente. Quando eu falo da pirataria que acontece em cima dos turistas, é muito estranho isso, porque em pleno século XXI nós falamos de piratas atacando os barcos de turista. É nesse sentido que eu acho que haveria de ter uma maior monitoração. Sim. Porque nós temos vários cientistas, vários estrangeiros que gostam do Amazonas, da Mata Amazônica, que querem visitar, que querem conhecer, vários brasileiros, mas não estão tendo coragem de ir para o Amazonas. Segurança, né? Não estão tendo coragem. Por quê? Virou um corredor de narcotraficantes, virou um corredor de madeireiros ilegais, virou um corredor de tudo que não presta, de contrabando, né? Inclusive parece que estão fazendo contrabando até de cigarro pela Amazônia. A Amazônia é a porta de contrabando da droga, a arma, a pessoas, né? E o que as pessoas não... O grande problema, Marcelo, é o seguinte: nós vivemos em um momento político que o que se puder atribuir de culpa ao presidente Bolsonaro, as pessoas atribuem. Com certeza. Né? Eu vi aí, de forma lastimável, ridícula e sem sentido, atrizes como Malumada e outros aí, eu falei dela porque lembrei dela claramente, indagando ao presidente, cadê os dois homens desaparecidos lá, o jornalista e o ambientalista, a culpa é desse governo. Meu amigo, a Amazônia é um território gigantesco. Isso já existe faz tempo. É que eles querem fazer política de tudo. Com tudo. Chico Mendes foi o primeiro grande... A Doris. Primeiro, não, mas Doris, vamos lá, o Chico Mendes, quando ele foi assassinado em 1988... 88. Para 89, finalzinho de 88, 2 meses depois, houve uma pressão internacional, mataram o Chico Mendes e tudo. Foi o que o Sarney fez, criou o IBAMA. O IBAMA foi criado por José Sarney devido ao assassinato de Chico Mendes, para ter um órgão realmente de proteção ambiental que estivesse ali presente na Amazônia, e foi expandido para o restante do Brasil. Durante o governo do PT, foram mortos dezenas de ambientalistas, assassinados, né? E nunca houve essa comoção tão grande. Né? Por que será essa comoção no sentido de acusar o presidente Bolsonaro. A comoção é essa. Houve alguma comoção? Houve. Quando aquela Dora Steng foi assassinada, outros foram assassinados, houve uma certa comoção pela morte, que é lastimável qualquer assassinato. Claro. Mas não houve comoção no sentido de imputar a culpa a um presidente. Porque sabe-se que a Amazônia ela é gigantesca, não há como ter um poder de polícia dentro da Amazônia. A pessoa que sai para a Amazônia está assumindo o risco de morrer, porque lá não é só cobra, animais violentos, ferozes, venenosos, não. Lá tem a própria floresta, que pode matar uma pessoa no calor, na chuva constante, na inundação. Lá tem as tribos indígenas, que matam os próprios índios, assassinam de forma bárbara por nada. Existem os índios que estupram as mulheres das próprias tribos por nada. São rituais indígenas de passar 24 horas toda a tribo estuprando uma única moça daquela tribo, até ela morrer ou não. Existe esse tipo de Existe ritual isso hoje, mesmo. tá? Existe, então, vários riscos para a vida de qualquer pessoa que se aventure entrar na Amazônia. Aí foi esse fotógrafo, esse ambientalista, para a Amazônia, assumindo o risco. Se dentro de uma cidade como Fortaleza, o Estado não consegue manter a nossa segurança, imagina na Amazônia. Imagine na Amazônia. Aliás, né? Quero fazer um comentário sobre os índios. Só Só para pegar uma adenda aqui. Tá, okay. O indígena foi o Bruno, né? Não, o indígena foi o Bruno. Que foi morto lá junto com... Exatamente. Deixa eu fazer um ambientalista, comentário. né? O ambientalista. Deixa eu falar um comentário sobre índio, que é importante. Eu até acredito que há tribos de índios ainda, até virgem ainda, natura ainda, que não foram, nem tiveram contato com nós brancos. Mas é muito minoria. Esse é o verdadeiro índio. Porque esse índio, que se diz índio, que mora lá na beira do rio Amazonas, que é pirata, que assalta, que bebe, que estupra. Corrompido, né? O Isso índio não é corrompido. índio, isso não é corrompido não, é bandido. É bandido. É bandido que usa
o status, a imagem, o nome, vamos dizer assim, de indígena. E não é indígena nada. Eu estava falando para vocês aqui nos bastidores, eu fui visitar uma tribo de índio lá em próximo de Paraty, São Paulo, no Rio. E os caras me estranharam. Porque estava tudo alcoolizado, sei lá, drogado, enfim. Eu cheguei num ponto lá que eu precisei sacar a arma. Quer dizer, então, tem que tomar cuidado com esse negócio de índio, viu, Aura? Viu, Rebouça? É verdade. Esse nome, eu imagino, né, que não é todos que podem usar, não. O fato do cara morar numa toca lá não significa que ele é índio, não. O que é o índio? O índio é o silvícola. O que é o silvícola? É aquele que não tem conhecimento nenhum da modernidade. Não tem nem contato com o branco. Não é aquele índio que nós vimos lá nas manifestações em Brasília, na capital do Brasil, onde nós vimos os índios com iPhone na mão. Os índios fotografados com iPhone na mão. Aquelas duas índias belíssimas, diga de passagem, que colocaram para falar mal do governo brasileiro, e depois você tem as fotos dessas moças de celular na mão, de iPhone na mão. Então essa pessoa é inimputável, porque existe uma consequência, né? Existe uma consequência muito séria em uma pessoa ser considerado índio ou silvícola. Ele é inimputável na forma da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele puxar um facão ali e, como a gente diz aqui, empurrar no bucho de alguém e matar aquela pessoa esfaqueada, tá tudo ele bem. Nem preso pode ser. Tá tudo porque bem. ele é um inimputável. Exatamente. Né? Então isso é um absurdo. Ele usa como máscara. Nós temos aqui no Maranhão, né, um trecho da BR no Maranhão, de uma estrada que cruza o Maranhão, que ali os índios, a hora que querem, eles interditam aquela BR, eles tocam fogo ali para não passar ninguém. Não vai longe, não. E ninguém faz vamos nada, falar. porque inimputáveis. E usa de não, uma vamos forma falar, muito perversa. Vamos falar aqui. Perversa. Eu vou puxar a lembrança de vocês aqui. Aqui dentro de casa, no estado do Ceará, nós temos aqui Caucaia. Onde tem Caucaia aí? Tapeba. Caucaia. Tapeba. Sim, mas onde tem índio ali, cara? É um bando de sem vergonha. Um bando de mau caráter, cara. Sabe? Não estou dizendo que todos que moram numa tribo de índio são mau caráter, não. Mas eu digo que 80% é. Usam a fachada de indígena. Eu estou falando bobagem, Rebouças? Assim. Estou falando bobagem? Não, assim. Deve ter suas exceções. Será? Tem Eu tô falando. índio, sim, tem índio sim lá, certo? Existem tribos indígenas lá também. Mas não é agora, a minha opinião é a mesma do presidente. O índio, ele é um ser humano. Quem é que não quer melhoria? Claro. Quem é que não quer uma vida mais confortável? Sim. Esses ambientalistas, esses que se dizem preocupados com a natureza, que não estão preocupados com a natureza coisa nenhuma, eles querem a riqueza da Amazônia, eles querem manter os índios na sua vida primitiva. Por que que o índio não pode estudar? Por que que o índio não pode ir morar num apartamento, numa casa? Por que que o índio não pode ter a comodidade de um celular? Deixar de ser índio no sentido não da sua etnia, que ele sempre vai levar consigo, mas no sentido de ser um inimputável, um silvícola, ou seja, um morador de floresta, como se fosse um animal. O índio tem o direito, sim, de evoluir enquanto cidadão, no sentido de ter os confortos da modernidade. Só para esclarecer para o telespectador, a questão do inimputável é aquele que a ele não pode imputar nenhum crime. Ele não tem responsabilidade. Não, mas esse é o ponto criminal que eu quero debater aqui, que nós estávamos falando. Quando eu falo que 80% não é índio, não é índio. Não é índio no sentido de ser silvícola. No sentido do natural da coisa. De ser silvícola. Eles se aproveitam da imagem de indígena, de do índio, status de ser índio, para cometerem crimes. É isso que nós sabemos. Para se apropriar de terra. Eu não estou nem falando, mas ele é descendente de índio. Tá bom. Aliás, todos nós somos. Se você parar para analisar, né, os meus antecedentes eram primata. Lógico que era. Né? Nós somos de uma evolução da espécie humana. Você acredita nisso, eu não, agora, que é uma criação. Agora, que o Brasil, ele é mestiço, se você for fazer um exame de sangue brasileiro, todo mundo tem sangue negro, vem da onde? Sangue índio, sangue europeu, todo mundo, porque é mestiço, o brasileiro é mestiço. Exatamente, tu veio de alguma etnia, dessa mistura. de alguma tribo. Sim. De vários. Não. Agora, o que tem que ficar claro aqui é que os caras tiram proveito disso. Agora, está acontecendo lá em Belém, a maior extração de azeite de palma, a maior fazenda de azeite de palma é em Belém do Pará. Você sabe disso, Rebouças? Sim. Belém do Pará. Então, o que está acontecendo agora? Imagine, os caras plantaram
quantidades enormes de hectares de terra, mas muito hectare. Deixaram crescer a dendezeira e tal, estão explorando aquilo agora. Agora chega um índio lá, mas é meu. Ora, quer dizer, quando estava plantando lá há 10 anos atrás, que deve ser o tempo de maturação para uma árvore um pouco menos, para uma árvore dessa dar o fruto para tirar o azeite, ninguém reclamou. Agora que se tornou uma mega empresa que está fazendo as suas colheitas, não, agora a terra é nossa, pô. Para eu entrar nisso aí daqui a pouco, para eu entrar isso aí daqui a pouco, que tem a ver com o novo marco temporal, a questão lá que vai ser votada no STF, do novo marco temporal, primeiro eu quero finalizar meu comentário sobre a questão desse Dom Philip e do outro que foi assassinado, homicidado lá em Manaus. Né? O que nós temos de conhecimento é o seguinte, que o Dom Philip era mal visto na região. Né? Por quê? Porque ele falava contra o garimpo. E lá, quem é que é garimpeiro? O índio é garimpeiro. O índio é garimpeiro lá. Pessoas que vêm de outro estado para lá se tornam garimpeiros. Então tem uma gama enorme de garimpeiros naquela região que ali lutam brigam pelo seu sustento, né, de garimpar, de sustentar sua família, mandar dinheiro para a família nos outros estados, o próprio indígena lá. E aí o cara fazia matérias contra aquilo, ele tinha muitos inimigos. E aí a minha opinião sobre esse homicídio corrobora com a opinião do general Mourão, que agora, né, falou sobre esse tema também, dizendo o seguinte: nós temos homicídios como esses todos os fins de semana em Brasília, aqui nos arredores do Distrito Federal. E eu vou corroborar aqui dizendo o seguinte: nós temos homicídios como estes todos os fins de semana aqui no estado do Ceará, nas periferias de Fortaleza, no interior do estado, na própria capital, que são homicídios motivados pelo quê? Motivados pela bebida. Pessoas que têm animosidade, pessoas que já têm animosidade uma contra as outras, se embriagam realmente, uma embriaguez realmente assim, voluntária, mas bem pesada, e ali passam, aí a Áurea pode falar sobre isso, né? Elas param de ter o ID, que é o que freia o ser humano, né? A bebida tira esse ID, sim, e ele começa a praticar aquilo que ele quer, internamente. Então, na minha opinião, esse homicídio desses dois, né, infeliz homicídio, porque todo homicídio é infeliz, ele foi, na verdade, aconteceu em um momento de embriaguez de pessoas que não... Claro que foi, claro que foi. Não, momento de embriaguez de pessoas que não gostavam daquele dois. Mas deixa eu só finalizar esse raciocínio aqui. Então, essa comoção todinha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: entra na fila. Então tá bom. Entra na fila. No Brasil nós temos centenas de milhares de pais de família, trabalhadores que foram assassinados agora mesmo no fim de semana. Um caso que eu já falei aqui no programa, de um pai e 3 filhos que vieram de São Paulo para trabalhar no Porto do Pecém, tá? E sumiram do trabalho. E os patrões começaram a ficar preocupados, cadê? Começaram a procurar, e encontraram a poucos quilômetros dali o pai e os 3 filhos homicidados, torturados e homicidados. E aí, quem foi que matou? Está entendendo? Será que foi Nós alguém temos que estava alcoolizado? Não, isso aí geralmente é bebedeira, é briga, é confusão, é assalto. Eu acho. Então entra na fila. Que desculpa é essa? Primeiro vamos descobrir quem matou os que já estavam mortos, já assassinados. Entra na fila. A gente precisa pontuar. Quer dizer que agora que todo homicídio é porque alguém estava alcoolizado? Não, peraí. Nós estamos dizendo que a maioria dos crimes de homicídio maioria, certo, são por inimizades que já existem, seja de traficantes, seja num caso como esse, onde eles não eram bem quistos na região, e as pessoas embriagadas... Já existia uma rixa. A morte foi no fim de semana. Para mim, o caso, a morte foi no fim de semana. Para mim, o caso dos dois, do defensor ambiental, que é e do indígena, Bruno. Do repórter, do indígena Bruno, e defensor ambiental, e do repórter que estava fazendo a cobertura jornalística, é justamente alguém que não queria que, ponto, vírgula, que eles documentassem o que de fato ocorria ali na selva. Porque, obviamente, ele, por ser um repórter, um jornalista estrangeiro, ele ia divulgar isso no mundo, essa matéria, porque ele vivia disso. Mas ele já vivia na Amazônia ali, só um minutinho, a tua opinião. Então eu acho que alguém... Não, fato. Alguém mandou matar. Que é o que nós vamos descobrir. Não creio. Já está, inclusive eu vi a reportagem, acharam o barco ontem, acharam o barco ontem, e já tem um terceiro suspeito preso, e esse terceiro suspeito já está dando nomes.
Ou seja, isso aí, para mim, não me parece briga de boteco, porque eles não se envolviam nisso. E tanto o jornalista como o ambientalista, isso para mim foi alguém que mandou. Por quê? As testemunhas dizem que. Por que alguém mandou? Por que não é o álcool? Aonde a polícia chegou? Que os moradores da região viram o barco do assassino seguindo o barco Das vítimas. das vítimas. Ou seja, ora, por que estava seguindo? É só parar para pensar. Eu não um falei pouco. que foi briga, não. Eu falei pessoas que já tinham animosidade contra e que no estado etílico avançado criam coragem para praticar o crime. Não, mas não foi o caso. Não foi o caso. Para mim foi Como é que você mandante. disse que não foi? Na Não, minha opinião, pra Mas mim- nem foi. não, todo pra mim mundo foi mandante, precisa não. ter que beber para ter coragem de É, fazer exatamente. isso. Não, A pra gente mim não tem sabe- nada a Tem ver pistoleiro. A gente sabe que Pra tem mim não muita tem gente nada a ver perversa com o mandante, que não. independe da bebida para ir lá e cometer. Por exemplo, 2 policiais agora, já que estamos falando do indígena, em Carnalbeira da Penha, matou um índio de 61 anos, a paulada na porta da própria casa. Por quê? Os 2 policiais chegaram procurando, dizendo que ele tinha uma espingarda, ele disse que não tinha, e insistiram, e aí os policiais começaram a... É verdade, você Esse tem não razão. vai Ninguém em sabe minutos como matar. saiu, Basta, né? basta a gente lembrar aqui do caso daqueles policiais federais que jogou o cara Sim. no porta-mala e jogou uma bomba de gás lacrimogêneo dentro Estavam da- bêbados? São policiais. Não, tô falando de crimes diferentes aí. Vocês assistiram no jornal esses dias alguma reportagem onde mostrou os órgãos governamentais que lidam com os índios entrando na Amazônia antes de ser descoberto os corpos para procurarem os 2? Vocês viram alguma reportagem? Eles fardados com a blusa preta, onde tem lá o nome da entidade que lida com os índios, todos eles com espingarda na mão. Não tinha nenhum que não estivesse com uma espingarda Mas não dá na pra andar mão. desarmado Por na quê? Amazônia. Porque ninguém pode andar na Amazônia mas tem também- achando que está passeando na esquina. Mas seja de também onde tem o for. problema dos animais selvagens. Calma aí. Também, é o que eu estou dizendo. Que é o que mais eu tô sério dizendo. ainda, porque assim, que é mais sério ainda, porque os animais lá atacam. Sim, também. Eu já estive na Como Amazonas. os índios atacam, É, eu já como estive- os bandidos há atacam. muitos anos atrás, eu já estive na Amazonas. Quem é mais animal nessa história? É, veja bem. São os animais É. selvagens. E agora com ou esse as pessoas? avanço da pirataria que está insuportável, que barco de turista nenhum pode circular no rio lá a determinadas horas, que os caras A atacam. Amazônia é suicídio. Rapaz, eu sempre digo o seguinte. Hoje é, né? O mas Brasil, foi- o Brasil é lindo. Não existem praias no mundo como existem no Brasil. Verdade. Por mais que tenham Maldivas, Cancún, no Brasil também tem, certo? Nós temos litorais aí inexplorados, no Ceará mesmo. A grande verdade é a seguinte, o europeu, por exemplo, eu me lembro quando eu ministrava aula e em um curso de legislação, e uma aluna portuguesa que estava no Brasil há poucos meses, ela disse, professor, quando eu vim morar no Brasil, eu liguei a televisão e comecei a ver aqueles programas policiais que passam na hora do almoço. Eu entrei em síndrome do pânico, eu fiquei 3 meses sem conseguir botar o pé fora de casa. Aí eu, porque lá em Portugal, na cidade que eu morava, quando tinha homicídio era 1 por ano. 1 por ano! Muito baixo. Aqui nós temos 1 por hora. É verdade. Por hora não, por minuto. Né? E aí o que é que acontece? Eu falei por hora para ser generoso, o que é que acontece? Nós nos acostumamos com isso. Nós achamos normal. Na verdade, nós não morar se numa- acostumamos. Nós não nos indignamos Eu mais. não Nós me não nos acostumei. indignamos mais, ao Já- ponto de já achar isso está- um absurdo. já está comum. Eu É, fico indignado. aí, então, eu sempre digo o seguinte, o turista que vem da Europa para cá, que vem dos Estados Unidos para cá, ele já vem colocando a vida dele em risco. Não, nos Estados Unidos não vem pra cá. Ninguém não Tem americano Você que vê, vem. não. É pouco, É muito pouco, é. mas tem. A verdade, os turistas que vêm pra cá, por exemplo, no estado do Ceará, eles vêm fazer turismo Mais, sexual. sexual, tá? Mas vem- Aí são peões lá que trabalham lá em Portugal. É. Não, Itália, peões ó, que trabalham na Itália, Itália. Espanha, Peão lá de fábrica da Itália, Não tenho nada contra Espanha, peão, mas os Portugal. caras chegam aqui achando que é o dono do mundo. que ganha euro, né? Né? Que ganha em euro, os caras chegam aqui. E o aquela- Brasil é aquela conhecido lá fora, Aí, Fortaleza. infelizmente, as mulheres aqui acham que os gringos são os todo-poderosos e não passa de uns babaca lá. A verdade é essa. Então, porque é o seguinte, o cara que tem muita grana no mundo, os milionários, né? Não vem se pra você, cá. por exemplo, for em Palm Beach e perguntar lá se alguém que mora em Palm Beach já veio pro Brasil, não vai achar um. Verdade.
Não, Tá. quem vem pro Brasil é classe média para Porque baixo. os caras vão pro Caribe. Mas não importa. Os caras vão pro Caribe. Mas não me importa aqui da condição financeira. O que eu estou explicando é o seguinte. Mas importa sim. Não, para mim, por que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O turista que vem para o Brasil, seja qual o motivo dele. Infelizmente, nós temos aqui Fortaleza conhecida na Europa como a capital do turismo sexual infantil juvenil. Isso é um absurdo. E aí vem Anitta e outras para corroborar com isso a nossa imagem lá fora. Reforçar, Para né? reforçar a imagem de prostituição do Brasil lá fora. Mas o que acontece é o seguinte, voltando aqui para a questão. O turista que vem para o Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, seja de onde for, e venha passear no Brasil, ele já deveria vir sabendo que está pondo a vida dele em risco. Porque lá no Canadá, quando nós vamos passear lá, quando nós vamos passear nos Estados Unidos, Europa não, porque eu não gosto da Europa nem pouco, mas quando você vai para esses locais, você anda até com o seu celular na mão, tranquilamente. Aqui no Brasil é quase com uma sentença de morte, você andar com o celular na mão. Verdade. Então, imagine ir para dentro de uma floresta, que fora os perigos comuns de uma capital, de tráfico, de drogas, tráfico humano, tráfico de armas, que tem em toda a capital brasileira, ainda tem o tráfico de animais silvestres, ainda tem os verdadeiros silvícolas indígenas que realmente são dissociados do restante da humanidade e realmente matam por nada. Com Estupram isso- por nada. Então, uma pessoa dessa não pode adentrar na Amazônia e achar que se acontecer alguma Então, coisa é um absurdo. Não é um absurdo, não. É mais provável que aconteça do que não aconteça. Então, o senhor acha com essa fala que eles foram se expor demais num lugar que não deveria? Eles foram se expor demais no local que não deveriam e fora a exposição comum de um cidadão qualquer que vai lá naquele local, eles ainda eram, isso é sabido e falado na mídia, eles ainda eram pessoas não gratas naquele local. Então, se eu sou persona não grata Não eram em um bem-vindos. local que não tem lei, Mas eles que não eram- tem policiamento, Eles eram pessoas não gratas por quê? e aí Justamente- não importa. Só para me fazer. Mas eram, fazer foi uma Não, responsabilidade. tá bom, importa sim. Porque eles eram pessoas não gratas, por quê? Porque justamente eles documentavam aquilo de errado. E assuntos que não... E é obviamente, se você chegar numa favela do Rio de Janeiro, Pronto. da vá, Rocinha, Vá lá. eu sou jornalista e você é do direitos humanos, chegar lá e começar a filmar o tráfico, querer Claro. registrar isso, o que vai acontecer? Tu vai morrer. Fala, isso aí foi Então- retratado no filme Cidade então, Nova, no filme Tropa então- de Elite, então, consciência social. eles foram- Ei, irmão, vou usar uma frase do filme Tropa Só um de Elite minutinho, 1. preciso encerrar. Só a frase. Vai rápido. Traficante não tem consciência social, não. Tá. Então, É assim, verdade. fiquem ligados aí, nós voltamos já no segundo bloco com esse bate-papo aqui sobre política ambiental, Amazonas, que para mim é uma pena o que está acontecendo na Amazonas hoje, no nosso país. Eu continuo dizendo sobre a falta de segurança, a falta de organização. Parece que o procurador foi para lá, o nosso procurador Wallace, Mas no início- para organizar essa questão com o Ministério Público Federal. Para não Então resolver fiquem nada. ligados aí, que nós voltamos já com esse assunto. Até. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
voltando aqui para o segundo bloco, nós estamos falando sobre violência, né? Contra ambientalistas, contra jornalistas. Infelizmente, agora nós tivemos aí, isso antes de ontem, né? Nós tivemos a eleição na Colômbia, que foi confirmado o novo presidente colombiano, que é um cidadão da esquerda, ex-guerrilheiro, que no seu primeiro discurso no púlpito diz que vai soltar os guerrilheiros jovens que estão presos, né? Que de fato não fizeram nada, só defenderam a pátria com amor e tal. E nós sabemos que isso aí tudo é balela. Essa história é centenária. Nós sabemos aí o problema de Cuba, o problema da Venezuela, que chegou onde chegou, que não tem cachorro e gato na rua, porque se alimentaram dos bichos. Nós sabemos aí que a Argentina está indo para o mesmo caminho. Se afundando. Mesmo caminho. O que me deixa muito preocupado é que essa esquerda, ela não traz ponto positivo ou lição que seja salutar para a sociedade, ou seja, não fazem nada com nada. Onde eles põem a mão, eles destroem. E só para concluir aqui, esses dias eu estava conversando com um amigo que veio me fazer uma visita aqui em casa, e eu disse, cara, a gente tem que ser inteligente. Na Venezuela, viu, Rebouças? Viu, Áurea? Na Venezuela, quando alguns empresários perceberam que ia à bancarrota, o que eles fizeram? Venderam o patrimônio rapidinho, mais barato, e foram construir sua vida em outros países, né? Tem que ser inteligente. E eu vou dizer uma coisa, se esse vagabundo desse Lula entrar no nosso país para governar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já estou me preparando para isso. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Muitas pessoas falam eu vou isso, ficar aqui dentro do país que eu sei que vai ficar ingovernável. Vai ficar. Ingovernável, porque o pessoal não pensa para votar, não tem... O que vai virar isso aqui, né? Exatamente, vai virar uma Argentina, o que é que uma vai Venezuela, vai virar Cuba. Eu saio fora. Como diz o ditado, literalmente. só Deus na causa, né, doutor? Eu sempre falo assim, olha, você tendo uma situação boa financeiramente, você vive em qualquer lugar, país do mundo. Então você tem que procurar o melhor para você. Quem saiu lá da Venezuela, como saíram muitos agora da Argentina, eu tenho uns amigos que saíram de lá, venderam seus negócios, saíram fora. Venderam mais barato e estão começando em outro lugar, em outros países aí. Enfim, porque o cara, você imagine você viver hoje, imagine qual é a imagem que tem um empresário bem-sucedido dentro da Venezuela. Imagine a tortura psicológica que esse cidadão, empresário venezuelano, passa dentro da Venezuela. Quer dizer, e outra coisa, por mais dinheiro que ele tenha fora do país e tal, não tem o que comprar, não tem o que comer, não dá para viver. A única coisa que funciona na Venezuela hoje é um pedacinho que é o Caribe venezuelano, que é muito lindo, que é muito frequentado pelos americanos e tal. É o único lugar que vive. Mas lá qual é a moeda? É dólar, ponto final. Parece que é um outro país dentro de um país. Tá? Agora sim, cara, e nós estamos indo para o mesmo caminho. E aqui você vê uma notícia dessa, que o Gustavo Petro, ex-guerrilheiro, hoje é presidente da Colômbia. Quer dizer, um país que já tem problemas sérios de narcotráficos, sérios de droga, que é assumido por um cara que é ex-guerrilheiro. Que, obviamente, a guerrilha, nós sabemos, ninguém aqui vai fazer demagogia, é sustentada pelo narcotráfico. Sempre foi. Né? Então, quando nós vamos parar, Rebouças? E ele teve várias tentativas, foram 3 tentativas. E é igual essa carniça do Lula aí. Tentou até que conseguiu. É a mesma situação, é igual verdade, essa carniça aí. Verdade. Eu não entendo como é que o povo não pensa, não viu, não tá. Que cegueira tem história, tá escrito, roubou, quebrou, foram presos. E, cara... Não, a Dilma foi uma guerrilheira, não foi, doutor? Os meus filhos que moram na Austrália, nos Estados Unidos e tal, eles falam, pai, que você está fazendo o que aí ainda? O que tu quer aí? Mas eu amo meu país. Tem muita gente que deve estar falando em casa, por que você não muda de país? Sabe, porque eu amo meu país. Ninguém quer, é muito difícil você ir morar fora, se adaptar e tal, com a língua, os costumes e tal, porque eu nasci aqui, eu sou brasileiro. Agora, pô, ajuda aí. Cara... Será que nós vamos para o mesmo caminho? Porque falta o que agora? Vai para fechar para Cuba, Venezuela, Argentina, agora nós vimos aqui Bolívia, Colômbia, né? Colômbia,
falta o que agora? Bolívia também, que é uma porcaria, e o Brasil, quem mais? Na verdade, Marciele, as pessoas não atentam para que a esquerda é altamente articulada e altamente organizada. A esquerda, ela passa uma imagem de anarquia, de desorganização, mas a esquerda é altamente estruturada internamente. Existe um plano para domínio das Américas. E, mais especificamente, na América Latina, que vem ali, exclui só Estados Unidos e Canadá, pega do México para baixo, do México ao Uruguai, a América Latina, existe um plano de se criar a denominada URSAL. URSAL. Da mesma forma que existia antigamente a URSS, União da República Socialista Soviética, que foi extinta porque comunismo nunca deu certo em canto nenhum do mundo, existe um plano da esquerda para, na América Latina, instituir a URSAL. O que é o URSAL? União da República Socialista Latino-Americana. Ou da América Latina, aliás. União da República Socialista da América Latina, URSAL. E isso aí vem sendo implementado. Como você bem disse, Cuba foi o primeiro. Depois nós tivemos aí a tragédia humana na Venezuela, onde as pessoas fogem para o Brasil, literalmente, sem comer há vários dias, literalmente tendo comido cães e gatos. Depois, absurdo, nós temos a Argentina, que já está na metade do caminho, eu diria, Não, tá ou com 60% do já. caminho, para chegar na Eu Venezuela. tenho um amigo que foi lá agora, a afundou. moeda Tá. em relação ao real, o Rebouça, salvo engano aqui na minha cabeça, é 38 vezes. Imagina um negócio Mas desse. mas aí veja a evolução, para o pessoal de casa entender. Aí vem a Argentina, que está caminhando para a Venezuela, né? Cuba, Venezuela, Argentina. E quem administrou a todos esses países? Esquerda. Depois nós tivemos a Destruíram eleição os países. trágica, uma eleição trágica para um país que eu amo de coração, chamado Chile. Foi eleito presidente de esquerda radical no Chile agora há pouco tempo. O Chile é tão estruturado que era um dos únicos países país da do América mundo, Latina que ninguém queria ir para os Estados Unidos, de tão estruturado que é. Então agora, há pouco tempo, né, entrou aí um presidente de esquerda que vai nesse mesmo caminho. Depois voltou ao poder o pessoal do Evo Morales lá na Bolívia. Narcotraficante. Lá na Bolívia, que inclusive eu falei aqui no programa passado, que a presidente que estava na Bolívia tentando corrigir aquele país de direita, ela foi presa e está presa hoje, já tentou suicídio 2 vezes na prisão sobre acusação de atos antidemocráticos. Verdade. Certo? Aí quando é agora, Como é que é o nome né, dela? nós Esqueci. temos agora, eu não recordo agora o nome dela, aí quando chega agora, nós temos a eleição triste lá na Colômbia de um guerrilheiro do M19, guerrilha armada. Sabe quem é que ia amar o discurso que esse senhor fez agora, pedindo ao Ministério Público daquele país, ao Procurador-Geral, que libertasse os jovens criminosos? Quem ama era Pablo Escobar. Verdade. Pablo Escobar ia amar esse tipo de discurso. Então, nós agora temos Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, nas mãos da esquerda. O Brasil, que já esteve na mão da esquerda até 4 anos passados, era o financiador de grande parte desse Desses esquema. gangsters. Que mandava bilhões do nosso real, do nosso dinheiro, para fazer porto em Cuba, para fazer obras gigantescas na Venezuela. agora o Cuba empenhou charuto para pagar a dívida de bilhões com o governo brasileiro. acha que- Então, que- Laura, só para finalizar o raciocínio, eles estão, acorda, povo, eles estão No cercando, unidos, ó. eles têm um plano bem articulado Verdade. para criar a URSAL. Ah, é fantasia, pois aguarde. União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL. É um plano que está em pleno andamento. No Brasil, o Lula quer voltar ao poder. As pesquisas que são, em sua maioria, aí, o próprio Ciro Gomes tem no YouTube, que o dono do, não sei se é de Ibope, de qual é, vende a mãe para mudar o resultado de uma pesquisa.
Então as pesquisas sabidamente, Ainda bem aonde que um o Ciro Gomes presidente tá falando, de né? direita, aonde um presidente de direita pode sair à rua a qualquer hora e é ovacionado, e aonde um suposto candidato da esquerda, ex-presidiário, Lula, tem que ficar trancado, mas as pesquisas dizem que ele ganha em primeiro turno. Com 40 e tantos por cento e Bolsonaro com 20 e poucos por cento. Então acorda, povo, aqui eu estou fazendo um alerta que eles estão com um plano em pleno vapor de criar a Ursal. Não cochilem. E eu estava assim, aproveitando o gancho aí da sua fala, que enquanto Lula esteve no país, comandando, né, o nosso país e mandando verba nossa, tirando da saúde, da educação, né, enfim, dos recursos que nós poderíamos estar usufruindo e mandando para esses países, era justamente para estruturá-los, porque esse presidente da Colômbia não veio do nada. Ele foi vereador e foi prefeito e depois senador por Bogotá. Então, assim, não vem do nada. São pessoas que vêm esclarecidas, são pessoas que já têm uma história, que eles vêm se preparando. Não pense que desceu de paraquedas, né? Pior que O Marcelo falou uma coisa aqui. pior que eu não concordo, sabe? Porque eles não têm preparo nenhum. Eles Não, preparo que eu digo não, assim, não eles tem já preparo vêm intelectual nenhum, não tem. Não, não Olha, é intelectual, político. Eles só são do mal, mas preparo não tem, não. Eles Agora, são articulados. Ah, veja mesmo, moço. Eles são Todo bandido, articulados e tem gente todo estelionatário Sim, é inteligente. é inteligente. Mas deixa Porém, eu explicar, ele usa a inteligência por quê? Para o mal. deixa eu Eles são explicar, perspicazes. deixa eu lhe explicar uma coisa que você falou aqui, você foi mesmo em cima. Quando a Áurea falou que ele tentou a eleição para presidente lá 3 vezes e não ganhou, né? Aí você disse, igual o Lula. Não é só nisso que parece com o Lula, não. Esse senhor, que foi eleito agora presidente lá da Colômbia, ele, no ano de 2013, a Procuradoria-Geral da República destituiu ele de um cargo que ele estava como prefeito de Bogotá e tornou ele inelegível por 15 anos. 15 anos. O que foi que aconteceu? Uma Corte Internacional de Direitos Humanos, que aí o pessoal sabe que é direitos humanos, tem nada de direitos humanos, uma Corte Internacional não era de lá, daquele país, certo? Disse que ele fosse restituído como prefeito. E no mesmo ano, uma corte, que é uma vergonha isso, porque fere a soberania de um país. A corte lá colombiana acatou a ordem da Corte Internacional e restituiu ele ao cargo. Isso aí é tudo... Então, tudo carta marcada, nós sabemos. Como a Dilma, que foi impeachmentada e fizeram ali um remendo, rasgaram a Constituição, porque uma pessoa que é impeachmentada, ela perde sim os direitos políticos, mas aí fizeram ali uma emenda onde ela foi impeachmentada, mas deixaram ela com o direito político, mas o povo não foi otário e não elegeu ela senadora lá no norte, que ela quis se eleger senadora, e expurgou ela da vida pública. Então a esperança do Brasil... No norte ou no sul? Foi no norte. A esperança do Brasil para que o Brasil não venha a integrar esse bloco latino-americano de país dominado por esquerdistas, comunistas, é realmente expurgar esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, comprovadamente, essa semana passada, o Luiz Fux, presidente do STF, deu uma declaração sóbria, dizendo que existiu, palavras dele, existiu sim corrupção, existiu sim malas e malas de dinheiro encontradas dentro de apartamento com bilhões. Isso aí foi prova existiu material. Sim devolução de dinheiro de milhões e bilhões de reais. Bilhões! Gerentes e administradores da Petrobras e de ministro do governo Lula. E ele, com todas as letras, o ministro Luiz Fux, presidente atual do Supremo Tribunal Federal, disse que Lula foi condenado, existe prova da materialidade da autoria e que o processo foi anulado por por questões técnicas, questões processuais. E não que ele é inocente. E não que ele é inocente, ao contrário. Ele falou de várias provas da culpa e da materialidade, que é a materialidade, e da culpa de Lula. Então, a chance que o povo brasileiro tem de pular fora desse bloco que vai, se o Brasil se tornar de esquerda, vai se consolidar, porque o Brasil é uma potência econômica. O Brasil alimenta 1/7 da população mundial. Cada 7 pessoas que estão comendo, um prato é produzido pelo Brasil. Né? Então, isso aí é algo que nós não podemos abrir mão. O Brasil
Finalmente, o Brasil é o país Da do futuro. grandeza. É o país do futuro. Se nós expurgarmos de vez Verdade. esse ex-presidiário de qualquer chance de Verdade. política no Brasil. As suas declarações, Rebouça, foi muito proveniente. Quando eu falo da minha revolta, e vocês aí em casa podem achar que, porque Mas não é riquinho, só você que tem revolta. Cara, assim, não dá. Vocês têm que entender que eu não defendo nem Lula, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Bolsonaro, nem ninguém. Eu defendo o meu país. E eu não poderia imaginar diferente em colocar uma pessoa igual o Lula lá, que comprovadamente, como diz o ministro Fux, roubou, desviou bilhões, acho que foi 14 bilhões que foi recuperado, 14 bilhões de reais. Quer dizer, que hoje o filho é um mega empresário e limpava esterco no zoológico. Limpava a jaula do elefante. Então, aí eu pergunto, tem condições de colocar um homem desse lá? Eu não estou dizendo para vocês votarem no Bolsonaro, não, mas tem condições? Minha pergunta é essa. Tem condições de colocar um homem desse lá? E olha... Vocês imaginem o nosso país na época de pandemia, se estivesse no governo do PT, nós tínhamos quebrado. Verdade. Literalmente. Totalmente. Tá? E olha a ninguém. similaridade com o que acontece no Brasil. Esse cidadão ganhou a presidência da Colômbia, esse cidadão de esquerda, com 50,44% dos votos no segundo turno. O outro candidato teve 47,31%, a diferença mínima. Nós não acompanhamos como é a eleição na Colômbia. É igual ao Brasil, mas né? é a mesma Se coisa. é essa, a mesma essa coisa. história com certeza, compra de pesquisa eleitoral e tudo, vejam aí a diferença mínima. E agora, infelizmente, aquele país está nas mãos. E começa assim. Ó, você que é o meu procurador, resolva para soltar os presos políticos. Os que só fizeram ele pediu para soltar todo preso jovem. Que só fizeram baderna. Todo preso jovem. É o discurso do Lula. Eu não aguento mais ver um jovem que rouba um celular e é preso. Que é isso, rouba rapaz? um celular e dá um tiro na cabeça. Que é isso, rapaz? Discurso de bandido, discurso de criminoso, que é o que o Lula é. Aí vem o baiano lá e diz que o narcotraficante é um bom baiano, o governador da Bahia. Isso que é uma profissão. É uma profissão que alimenta milhões de famílias, que gera emprego. Aliás, eu vi uma reportagem agora que eu acho que mais de 200 delegados pediram exoneração do cargo na Bahia por conta dessas declarações dele. Ué, foi? Por quê? Não Pô, vem cá, se eu sou delegado de polícia no estado, que o governador está dizendo que o narcotraficante dá emprego, como que eu vou exercer o direito de polícia dentro do estado? Já começou... Como é que o meu... como é que o meu Agora, patrão... qual é o partido? PT. E já começou no Brasil. Nós estamos aí há alguns anos, o STF proibiu a polícia de fazer operações na favela do Rio de Janeiro. Como é que se combate o crime? Eu queria ver o STF notificar, para prestar esclarecimentos em 48 horas, os chefes de facções criminosas do Rio de Janeiro, porque eles cometem tanto crime. Mas aí a polícia faz uma operação, e aí morre alguém na operação, é claro que vai morrer, porque está todo mundo de fuzil lá em cima, aí ele vai e notifica, o governo notifica o comando da polícia para prestar esclarecimentos. Pois vá passear lá, seu ministro. Vá subir o morro do Rio de Janeiro, virar isso aqui, vem andar nas periferias de Fortaleza. Eu não vou ficar aqui para ver. Tente entrar aqui mesmo, perto do Porto das Dunas, Marcelo. Estavam me falando ontem. Se você for entrar nas comunidades que tem aqui na Lagoa Redonda, aqui perto do Porto das Dunas e tudo, se você for de moto, por exemplo, você tem que ligar o pisca-alerta, que é para sinalizar que você está de boa. Olha aí. Olha só. Senão você é alvejado ali mesmo na moto entrando naquele local. Você entra em qualquer comunidade aqui em Fortaleza, você é obrigado a descer os vidros do seu carro e ainda mais, andar lentamente. Não pode passar de 40. Tá entendendo? Porque tem lei. Assim, Áurea, o negócio que está acontecendo no nosso país... A gente não pode nem usar um ar-condicionado. Os grandes especialistas em evolução social, especialistas em política, que são imparciais... Socialistas, né, também? Não, que são imparciais. São pessoas que estudam a sociedade, o comportamento político, estão dizendo o seguinte, que essa eleição
agora para presidente da República será crucial Um marco, né? para o nosso país. Se a esquerda entrar, mas você quer mais mau caratismo do que o Alckmin? Verdade. Olha o poder da esquerda, hein, Rebouça? Convencer. Você quer mais mau caratismo do que um homem daquele? Um homem daquele acho que não tem filho, não tem neto, não tem... É essa a história que ele vai deixar no país? Cara, muito mau caráter, um cara que sempre bateu na esquerda, sempre foi do PSDB, Já pensou? sempre foi governador de São Paulo. Se unir com uma corja dessa, Verdade. hein, Rebouça? Aí, Me ajuda aí. vem o ditado popular. Me diz com quem tu andas. Mas eu não imaginava nunca, eu como... Se revelou. Não, ele eu, se não, mas eu não revelou. imaginava nunca. Tu Um acha? cara, não, eu não- acho não. que ele se revelou. Não, eu não imaginava. É a mesma Ele coisa. Não sempre imaginava foi. nunca o quê? Não, que o Alckmin ia se juntar com o Lula. Não, eu sempre imaginei. Porque Olha, era Marcelo, bandido, sempre foi bandido deixa eu lhe explicar também. uma coisa. Quem começou a construção do porto em Cuba não foi Lula, foi Fernando Henrique Cardoso. Lula deu continuidade. Um cara que passou a vida toda como sociólogo, estou falando do Fernando Henrique Cardoso, passou a vida toda como sociólogo, escreveu livros reconhecidos mundialmente em sociologia, que é como lidar com a sociedade. E ele, após eleito presidente, um presidente que ficou 8 anos no poder, ele abre a boca e diz o seguinte: esqueçam tudo que eu escrevi. Já pensou? A prática é, eu vou fazer outra coisa. É um cara, olha aqui a proximidade. É uma ficção. Não, presta atenção nisso aqui. Utopia. Presta O cara atenção, escreve ficção. presta atenção nisso aqui, Marcelo. Presta atenção nisso aqui. Cara, tem que rir para não Quando chorar. nós falamos em república e império, porque o Brasil, a época que o Brasil mais prosperou foi na época do império, mormente no segundo império, que foi Dom Pedro II. Aquele homem era amado pelo povo brasileiro, porque o Brasil era um dos países mais prósperos do mundo. Dom Pedro II foi para uma feira de tecnologia nos Estados Unidos, conheceu o Graham Bell, que foi o cidadão que inventou o telefone, e trouxe o telefone para o Brasil. Foi um dos primeiros países do mundo a ter telefone, a ter telefonia. Não é à toa que o Brasil hoje é um dos países mais tecnológicos em termos de telefonia móvel. Então, o avô de Fernando Henrique Cardoso, foi o cara que foi entregar nas mãos de Dom Pedro II o golpe, a carta golpista, que dizia que ele tinha ali 24 horas para sair com toda a família imperial do Brasil, sob pena de execução. E ali aquele homem com a sua família toda teve que sair do país que ele amava, levou um punhado de terra, morreu. Quando morreu, foi colocado dentro do paletó dele um saquinho com terra que ele levou do Brasil e pediu para ser enterrado com ele. Olha o amor que esse homem tinha pelo Brasil. Sabe quem levou essa carta? O avô de Fernando Henrique Cardoso. É um homem que está intimamente ligado com um dos piores golpes da história do Brasil, que foi o golpe militar que tirou o império do Brasil. Então ele foi criado nisso aí. E aí ele era o expoente que achavam que era direita. Nunca foi. A primeira vez no Brasil que nós estamos tendo eleição, depois da redemocratização do Brasil, a primeira vez no Brasil que nós estamos tendo eleição realmente entre direita e esquerda, vai ser agora. Foi em 2018 e vai se repetir agora em 2022 para consolidar ou não a direita no poder pela primeira vez. Pela primeira vez que a direita esteve no poder verdadeiramente. Porque até Bolsonaro não existia. Era o socialismo trocando de roupa e de sigla partidária para uma fantasia que as pessoas chamam hoje de o teatro das tesouras. Onde se fingiam de inimigos e hoje são intimamente ligados. Tu sabe que o PDT é outro, né? O quê? Tu sabe que a outra opção que tem, né, dos presidenciáveis para o Brasil é na mesma linhagem. Não tem outra opção. O PDT... Não tem terceira via. Ou você é direita, que a direita é o quê? Não existe. Direitos Nunca cristãos, Nunca teve. pensamentos Isso aí eu cristãos, tenho PDT, direito à vida, contra aborto, contra drogas, ou você é esquerda, que é contra os valores cristãos, e a maioria, a pró-droga, Então, e a maioria, e a maioria dos políticos fazem o quê? Eles vão no interesse pessoal. Claro. Aonde a oferta maior, Sim. eu tô, né? Sim. A prova disso é que nós não conseguimos instalar a CPI há um tempo atrás do narcotráfico da aqui no Ceará. Enel aqui Da também. Da Enel né? também aqui no Ceará. Aqui no Ceará. Não consegue. Quer dizer, não consegue por quê? Porque a maioria, Está na mão do governo. vai pagar quanto? Isso.
É o que rola. Outra coisa importante. Infelizmente. Como o senhor é candidato, né? Não. Eu sou Ele é pré-candidato. pré-candidato. Pré-candidato e aí Deixa eu te estamos vendo com dizer, o partido como é aqui, que Carlos. fica essa situação? Por exemplo, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, de boas intenções, cheio de ética, aí vê o cenário brasileiro e fala, poxa, eu posso entrar e fazer a diferença Faz nesse diferença. negócio. Não A primeira Não coisa... consegue. Faz. Eu não acredito. Faz. A primeira Eu não coisa acredito é esse que você pensamento aí que nos trouxe até aqui. Eu Me não diga uma acredito. coisa, Aura, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Mas você me teria que responde. ter a maioria. Você me responde um sim ou não. Bolsonaro está fazendo a diferença na presidência da República? Com muita dificuldade, tá. Mas está. Tá. Se ele Mas nunca é o tiver... cargo. Mas se ele nunca... Ele Mas é o como topo. deputado não faz nada. Ele tá O no capitão topo. Wagner sentou aqui Se na ele- entrevista, eu perguntei se pra ele, faz? ele- Não. Um senador pode Consegue. fazer. Um senador pode fazer. mas alguma deputado coisa. não. Mas um senador pode. Então, se ele Um nunca... senador pode, porque é pouco. O senador é o contrapeso até o STF. A Constituição garante ao Senado o poder de contrapeso contra até as Bolsa, normas as do suas STF. considerações finais, infelizmente está acabando nosso tempo e a gente precisa Minhas encerrar. considerações finais é que não desacredite da política. Não tem a ver política com político. Nós temos que tirar esses políticos velhos que tem aí, da velha política, do toma lá da cá, Fala de os comprar o nomezinhos. voto. Fala os nomezinhos aí, Renan. nomezinhos? Compra lá da cá? Aziz. Renan Calheiro, Aziz. Vamos limpar o Senado, pessoal. Vamos tirar do Senado esses lobos aí em pele de cordeiro que estão querendo agora ir para o Senado para continuar lá ditando regras na tua vida, contra a tua família. Então não confundam política. Política é uma coisa boa e a sua vida depende da política em tudo. Você viu agora na pandemia. Até se você podia ir à praia, até se você pode renovar a sua carteira de habilitação. Tudo depende da política. Então não confunda política, que é algo necessário, salutar, com os políticos corruptos e da velha política. E se você quer seguir aí, ver mais opiniões minhas, me siga aí no Instagram, carlosrebouças.advogadocristão, e no TikTok, no Kawaii, no YouTube, Carlos Rebouças. É o menino da internet, você não está entendendo. Aura, suas considerações. Olha, realmente as pessoas estão desacreditadas, desanimadas quando fala em política, fala, esse programa aí está falando, vou desligar. Mas a política é importante para a nossa vida. Ele já disse que não é questão de políticos, mas é a questão de você estar interessado no assunto, de ser participativo em defesa do seu país, do seu estado e da sua cidade. O meu nome é Áurea Cedrais, você pode estar me seguindo no Instagram, @AureaCedrais e também clinicapsi.aureacedrais. Então é isso, galera. Vocês viram aí que o bate-papo hoje foi fervoroso, né? E vocês têm que ficar atentos aos políticos do nosso país, senão não vai mudar. Eu, particularmente, vou embora. Tu vai mesmo. Se vocês já passam necessidade, É complicado. na situação que vocês estão hoje, se vocês colocarem esses mal políticos, vocês vão passar fome. Se a esquerda entrar no Brasil de Literalmente. novo, Acaba. na Então presidência... preste atenção, terças e sextas às 20h30 da noite e domingo às 21h reprise. Fiquem ligados aqui pela TV Metrópole. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.